Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa do Rio de Janeiro. Aqui é o Mais Neto, presidente da atual gestão. Hoje tendo a grata satisfação em recebermos aqui em nosso estúdio o almirante Carlos Chagas, que é o comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. Seja muito bem-vindo, almirante. Uma satisfação estar aqui com vocês na Rádio Catedral, uma felicidade ter a oportunidade de conversar um pouco. Muito obrigado pelo convite. Agradecemos aí a sua disponibilidade conosco, almirante. E aqui no nosso programa, a gente sempre faz um convite a que os nossos convidados possam contar um pouco da sua história. Aí eu convidaria que o senhor pudesse externar ao nosso público ouvinte o seu caminhar da juventude dentro da Força até o momento que o senhor chega nessa posição de ser a referência no comando geral do Corpo de Fuzileiros Navais, que é uma arma que tanto dignifica a população brasileira. Bom, vamos começar. Não vou falar demais não, senão a entrevista vai toda contando história, né? Mas eu fiz o ensino médio, ensino básico no Colégio Santo Inácio, né? No Colégio Católico, e de lá a gente fez o vestibular e uma das opções foi a Escola Naval. Desde então entrei para a Escola Naval, optei pelo Corpo de Fuzileiros Navais. Tive todos os cargos normais e todos os cursos também da carreira. Os destaques especiais foi a missão de paz no Haiti durante um ano, o mestrado nos Estados Unidos também. Ou seja, estou na Marinha desde 1982 e agora já com 44 anos de serviço, já estou atualmente como almirante de esquadra, comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, e recomendo a todos os jovens que têm interesse pela profissão militar, que é uma bela profissão. Tem o site Vem Pra Marinha e pode contar com a gente e vai ser muito feliz na Marinha, que nem eu fui. Almirante, recentemente tive a satisfação de visitar a Ilha das Cobras, aquela belíssima construção que é a sede do Corpo de Fuzileiros Navais, e ali a gente percebe toda essa preocupação com o lado histórico, os legados que ficam, né? Vocês com um belíssimo museu. Conta pra gente como é a satisfação de poder estar à frente de uma instituição que tanto deixa de legado para a sociedade civil. O Corpo de Fuzileiros Navais, ele nasce em 1808, junto com a chegada da família real aqui no Brasil, né? Então, em 1809, o rei de Portugal não podia atacar Napoleão na Europa, que era muito poderoso por lá, então determinou que os fuzileiros fossem a Caiena. E nós derrotamos as tropas de Napoleão em Caiena. E a partir daí, em 1809, nós ganhamos como recompensa aquela fortaleza, a Fortaleza de São José das Cobras aqui no Rio de Janeiro. De lá nunca mais saímos e procuramos cuidar desse legado com muito carinho, com muito cuidado, porque toda instituição que se preza, ela tem que cuidar do seu futuro, tem que cuidar da inovação, mas tem que cuidar das suas tradições também. Ela não pode abrir mão das tradições. É assim que a gente aprende a respeitar o passado que levou a gente ao momento que estamos. E esse processo de transformação ao longo dos anos, almirante, ele é pensado de uma forma assim, de um plano maior? Os comandantes têm uma outorga de deixar o seu legado com um olhar pessoal em relação a essa gestão durante o período de colaboração? Sempre tem um olhar pessoal. Eu realmente fiz questão também de dar um olhar pessoal nisso tudo, mas de qualquer maneira muito focado nos objetivos institucionais, né? A gente nos últimos anos nós passamos por uma restauração, uma transformação importante em função de tudo que vinha acontecendo no mundo, né? Então foi realmente necessário que a gente fizesse uma mudança em algumas coisas.
com foco na inovação, com foco na inteligência artificial, nos drones que estão hoje em dia em todos os lugares, na defesa e na proteção do litoral brasileiro. O Brasil é um país riquíssimo e a maior parte da sua riqueza vem do mar, do seu litoral, e os cruzeiros têm uma responsabilidade importante nisso. Então a gente se readaptou para ficar mais forte na defesa do litoral, porque a soberania é uma coisa que deve ser tratada com muito cuidado, né? A gente olha pelo mundo afora, a quantidade de conflitos hoje, e eles eclodem às vezes sem muito aviso prévio. Então é importante que o país tenha as condições de se defender, e o papel principal de uma força armada, especialmente a Marinha do Brasil, no caso o seu Corpo de Fuzileiros Navais, é exatamente estar preparado para defender o país. E nós, população brasileira, vemos o Corpo de Fuzileiros Navais como uma tropa de elite dentro da Marinha do Brasil. Esse processo de seleção é mais apertado do que as demais atividades da Marinha, Almirante? Sem dúvida, né? O Corpo de Fuzileiros Navais ele é a única tropa do Brasil que é 100% profissional. Então nós não temos conscritos, nós não temos serviço militar obrigatório. Todo fuzileiro naval ele é aprovado em concurso público e submetido a um longo processo de preparação. Então o fuzileiro naval ele vai ser aprovado na sua própria fuzileiro naval, depois vai fazer uma própria cabo, vai fazer uma própria sargento, e assim vai progredindo, e também pode entrar como oficial pela escola naval e vai fazendo os cursos todos também. Então é uma carreira bastante demandante, mas exatamente por isso é uma carreira de elite, é uma carreira de prestígio, onde se aprende muito a defender o Brasil e se aprende muito sobre ética, valores, essas coisas todas, né? E a formação é toda feita aqui na Fortaleza de São José ou em outras unidades da Marinha pelo Brasil? Não, é em várias unidades, né? Ou seja, o soldado fuzileiro naval, ele é formado no CIAMPA, né, que é o Centro de Instrução Almirante Milicianos Portela Alves, que fica ali em Campo Grande, e em Brasília. São os dois únicos centros de formação que tem. O CIAB, que é o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília, e o CIAMPA. São os dois centros onde nós formamos os nossos fuzileiros navais. E depois a maior parte dos outros cursos, quase todos os outros cursos de carreira, eles são feitos no nosso Centro de Instrução Almirante Silva de Camargo, que fica na Ilha do Governador, que é o coração do nosso ensino. Todo fuzileiro naval ele passa por esse centro pelo menos umas 2 vezes. E do concurso até a formação, são quantos anos de formação? Bom, depende, né? Ou seja, o curso para soldado uma vez fez o concurso para soldado, ele vai fazer um curso de 4 meses. Aí depois ele vai fazer mais 1 ano para se tornar cabo, e depois mais 1 ano para se tornar sargento. É mais ou menos isso aqui, de tempos em tempos. E no caso para oficiais, ele vai fazer a prova para a escola naval, vai passar 4 anos na escola naval. E, Almirante, eu creio que a sociedade civil tem um apreço muito grande também por esse entranhamento do Corpo de Fuzileiros Navais com a questão das tradições culturais. A banda de vocês, a orquestra, sempre fazendo apresentações belíssimas, que a gente ultimamente vê aqui no Rio de Janeiro, na Igreja da Candelária, a presença dos alabardeiros nas atividades culturais, esse olhar dessa simbiose com a sociedade civil. Como o senhor vê a importância disso? Eu vejo que é fundamental, ou seja, o Corpo de Fuzileiros Navais, ele sempre, desde a sua origem, esteve muito ligado à sociedade, muito próximo, e não só no aspecto cultural, como o senhor bem comentou, essa questão das nossas bandas, a banda sinfônica, a banda marcial, são bandas belíssimas que têm um desempenho espetacular, reconhecido no mundo todo. Agora mesmo nós seremos pela primeira vez, a América Latina vai ser sede do encontro mundial de bandas sinfônicas, e o principal evento vai ser realizado pela nossa banda lá na Fortaleza de São José, agora em julho. Então são coisas que estão acontecendo que mostram o valor que a gente dá a essa integração com a sociedade. E além disso, temos uma integração com a sociedade na questão também da assistência social, dos projetos sociais, ou seja, a Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais desenvolvem vários projetos sociais de promoção da cidadania. Um dos projetos mais importantes que a gente tem é o programa Forças no Esporte, onde a gente atende quase 10 mil crianças, e
aqui no Rio de Janeiro, quase todas as crianças atendidas são em parceria com a Pastoral do Menor aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então é um processo que para nós é muito importante. Eu entendo que a gente transforma vidas com isso, a gente tira crianças de situação de vulnerabilidade, elas passam ao amanhã ou à tarde numa unidade nossa, de acordo com o período de estudo, e aprendem reforço escolar, tem aulas de esporte, idiomas, uma série de coisas, e elas saem com uma outra visão de mundo muito melhor, exatamente por esse tipo de convivência que é uma coisa que é proporcionada exatamente por essa simbiose entre a Força Militar, né, no caso os Corpos de Deus da Marinha do Brasil, e aqui a Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então são coisas que, isso é um dos projetos só, aproveitei para mencionar, já que nós estamos aqui numa rádio católica, essas coisas todas, eu achei que cabe muito mencionar essa questão, mas são coisas que são muito importantes para nós, todas as parcerias. Eu pessoalmente acredito muito nas parcerias, a parceria com a indústria, a parceria com a academia, todas essas parcerias são fundamentais para que a gente possa alavancar essa capacidade de desenvolvimento. Almirante, e a gente comentava também que é belíssima essa demonstração de sinergia e de amizade entre a Marinha e a Arquidiocese, quando nas celebrações de Corpus Christi que vem aí na frente, a berlinda do nosso cardeal levando o Santíssimo Sacramento ali representado, literalmente puxado pela Marinha do Brasil. Isso é muito bonito. A gente tem procurado participar das cerimônias religiosas todas, não só da Igreja Católica, mas da Igreja Protestante também, todas elas, de forma realmente a gente entende que são demonstrações importantes de cidadania. Então, o Corpo de Deus Navais e a Marinha são sempre parceiros importantes nessa área também. Esse ano tivemos a oportunidade também de assistir aquela belíssima cerimônia do aniversário de vocês, lá onde Dorani também foi presidir aquela missa. E ali tivemos a oportunidade de nos encontrarmos e surgiu dali a ideia de nós firmarmos um protocolo de mútua cooperação entre o Corpo de Fuzileiros Navais e a nossa Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa do Rio de Janeiro, que há 63 anos atua com esse carisma de desenvolver ações de mobilização que sejam voltadas ao bem comum. E isso acontecerá aí nessa próxima semana, com a vinda ao Rio de Janeiro pela primeira vez da presidente da Uniapac, que é a nossa instituição internacional, a alemã Sigrid Mars, que irá lá visitar a Fortaleza São José para a gente poder firmar esse protocolo que a gente agradece sensibilizado essa confiança e até fazer um comentário conosco que nós presidimos também a confraria dos devotos tricolores de Nossa Senhora da Glória e São João Paulo II, que ela é reconhecida como uma irmandade da Arquidiocese e, segundo o Dicastério da Educação e Cultura, ainda é a única confraria no mundo inteiro que tem esse carisma de evangelizar o ambiente esportivo. Então, se nós pudermos estreitarmos ou até fazermos uma ligação com a CBF para a gente poder impulsionar esse lado esportivo dos fuzileiros navais. E lá, reencontrando o Padre Érico, que já atuou conosco lá na Península e também em São Pedro da Aldeia, a gente falou: Padre Érico, vamos ver se a gente faz um jogo entre os fuzileiros navais e a nossa turma aqui da DCE, e todo mundo brinca dizendo: porra, como é que a gente vai ter gente qualificada para poder competir com os fuzileiros navais? Mas é muito bacana, Almirante, essa sua disponibilidade e esse olhar de fazer esse estreitamento, e nós ficamos imensamente felizes de poder estarmos nos aproximando de uma instituição que a gente tanto admira. Ótimo, como eu falei, é uma satisfação. Essa aproximação ela é muito bem-vinda, ela vai diretamente ao encontro dos nossos objetivos institucionais. Então são coisas que para nós são sempre importantes. As parcerias permitem que a gente consiga abrir mais oportunidades, então para nós isso é fundamental. Eu só tenho uma preocupação com essa confraria tricolor. Se ainda fosse uma confraria rubro-negra, contaria com o meu apoio melhor, mas de qualquer maneira tem um dado interessante, porque hoje o
nosso Centro de Educação Física, o Almirante Alberto Nunes, fica ali na Avenida Brasil, a gente tem uma parceria no futebol feminino exatamente com o Fluminense. Então talvez essa confraria tricolor venha a calhar para isso. E conta para o senhor que quando nós tivemos essa iniciativa e tivemos o apoio da Arquidiocese, Dom Agani, que tem esse olhar de que todos sejam um, ele falou o seguinte: vocês estão indo na frente porque o Fluminense é o clube mais antigo aqui no Rio de Janeiro, mas não se poupem de dar os subsídios para que os outros 3 clubes grandes do Rio e todos os outros do Brasil que queiram ter suas confrarias possam fazê-lo. E nós já compartilhamos o nosso estatuto com os vascaínos, os rubro-negros e os botafoguenses também têm interesse em tê-los. É provável que nos próximos 4 anos esses 4 grandes clubes já tenham suas confrarias dedicadas aos seus santos de devoção. E funciona. Essa semana eu fui ao Maracanã assisti um jogo entre o Fluminense e o Bolívar e a situação estava apertada. Começo a cantar aquele A Bênção João de Deus, o gol vem logo na sequência. É uma coincidência muito feliz. Tomara que isso a gente consiga concretizar esses movimentos que são importantes, né? De trazer a fé para dentro desse movimento. E nessa confraria a gente tenta sugerir valores, né? De que, tipo assim, grupo de WhatsApp, quando o tom começa a ficar mais alto, a gente fala: gente, abranda. O presidente do Fluminense, o Matheus, ele é confrade. Então qualquer crítica que começam naturalmente a se levar, fala: fraternidade aí, que o cara tá aqui junto conosco também. É verdade, né? Mas, gente, aproveitando, fica o convite então para a confraria visitar o Cefam e conhecer exatamente o projeto do futebol feminino com o Fluminense lá no Cefam. Eu acho que talvez seria uma oportunidade boa para a confraria tricolor começar com a caminhada lá e entender como é que está o projeto tocando, que é um projeto tricolor, né? Hoje. Almirante, a nossa juventude, que o senhor já conclamou, os que têm interesse em seguir a carreira militar, que tenham esse olhar de participar de uma tropa de elite como o Corpo de Fuzileiros Navais, deixa uma mensagem para eles. Bom, junte-se a nós, vem para a Marinha, vem para o Corpo de Fuzileiros Navais, vai ser feliz, vai conhecer muita coisa interessante e vai ser integrante de uma tropa de elite do Brasil. Sim, e em relação ao nosso movimento da evangelização no ambiente do trabalho, e vocês são trabalhadores de primeira linha, se o senhor puder externa um olhar pessoal sobre esse carisma e de evangelizar o ambiente do trabalho e mesmo fazer um convite ao seu network para os que têm interesse em dar uma olhadinha no nosso movimento. O nosso Instagram é o @ADCRio, o Facebook o ADCERJ. Todos esses programas Conexão com Valores estão no YouTube da DCE Rio e da DCE Brasil. Perfeito. As Forças Armadas acabam sempre valorizando também as questões ligadas à religião. Nós temos dentro da Marinha o quadro de capelães navais, essas coisas todas, exatamente para promover a livre fé de cada um. Cada um possa exercer a sua fé na sua plenitude. Então esse é o nosso incentivo maior, eu diria. E na nossa DCE Jovem nós temos já o Wesley Rodrigues, que participa, e também o Renato Coelho, que participa da banda, também é um expoente aí na programação cultural lá no Teatro Municipal. O Renato é um músico muito bom, é o segundo espala da nossa banda, é um ótimo músico realmente. E é muito carismático, está sempre junto conosco, e foram eles talvez o elo de ligação para que hoje a gente estivesse aqui tendo a satisfação de ter o senhor aqui no nosso programa Conexão com Valores, que está sempre ao ar aos sábados às 17 horas, não perca.